Uma pergunta muito comum que eu recebo é sobre a diferença entre planejar posts no feed e nos stories. Como é que eu posso planejar esses posts nos stories ou não? E eu vou te mostrar hoje, te deixar claro a diferença entre feed e stories, como planejar o feed e planejar os stories, tá? Antes de mais nada, curte já o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem gostado dos meus vídeos aqui no YouTube, é super importante que você faça isso para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre planejamento e cronograma. Olha só. Nos posts do feed é importante que você planeje. Eu vou mostrar aqui na tela como que é feito um planejamento através do Trello, que é um aplicativo que eu uso gratuito para que você planeje esse conteúdo e tenha uma organização, né? Saiba o que você vai postar, coloque as estratégias ali. Eu vou te mostrar aqui no meu computador como é que funciona, tá? Mas hoje eu quero falar mais sobre stories, né? Como a gente planeja esses stories. E não, a gente não usa um calendário para planejar stories, eu não uso o Trello para planejar os stories, por quê? Porque os stories, ele tem que ser livre, então assim, não adianta eu te dizer, olha, hoje você vai falar sobre isso, se hoje, no teu dia, você não tá vivendo aquilo. Olha os carros que passam aqui. Se aquele dia não foi um dia que talvez você viveu aquilo que você planejou, ou faz muito tempo que você não fala sobre isso, talvez sejam, sabe, algo que não tá naquele teu dia, não vai fazer sentido que você faça isso nos stories. Senão os stories fica aquela coisa meio robótica, sabe? E não é tão legal. Talvez planejar enquetes, alguma coisa assim nesse sentido, pode ser que te auxilie. Eu quero fazer enquete sobre isso, daí tu organiza quais são as perguntas, tá? Mas planejar as tuas aparições, planejar o que você vai filmar, o que você vai gravar no dia, não tem como fazer isso. Então eu vou te mostrar como que mais ou menos eu faço. Sim, eu coloco ali no Trello, mas é só para eu ter uma noção. Depois de um tempo, eu já não olho mais, porque eu já decorei, eu já sei o que eu tenho que postar em cada momento do meu dia. Então, eu já tô ligada nos stories o tempo todo. A primeira coisa que eu falo, e assim, eu já falei muito isso no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, @CissaSoares_, pra você todos os dias receber inspirações e estar aprendendo sobre marketing comigo. O que eu falo muito? É que você tenha coloque uma intenção antes. Então, por exemplo, quando você vai dormir, antes de você dormir, quando você está deitada, eu tenho certeza que você pensa um pouco sobre como é que vai ser o outro dia, o que você tem que fazer, se você tem alguma tarefa importante. Não é assim que você faz? Então, eu quero que você, nesse momento, coloque intenções do dia e coloque os stories nessas intenções. É importante que você faça isso por quê? Porque se você não colocar os stories na intenção do teu dia, você vai correr no dia a dia, você já tem muitas tarefas, muita coisa para fazer e você não vai fazer os stories. Então, para que você consiga fazer stories, você tem que colocar as intenções lá no dia anterior. Colocou intenções no outro dia, você já vai acordar pensando nisso. Então, vou passar um batonzinho, vou fazer uma maquiagem básica. Eu sei que nós temos filtro hoje, então aproveite os filtros e use os filtros para que você não precise o tempo todo estar preparada e pronta. Mas acordou de manhã, já se prepara porque você vai estar pronta para aparecer. Então você vai ter um cronograma, não é planejamento, é cronograma. O que é um cronograma? Você vai organizar mais ou menos em períodos do dia para você aparecer ou fazer um story ou fazer uma enquete, alguma coisa, tá? Por que eu não planejo também? Um parênteses para que você entenda. Eu não planejo porque se eu colocar lá no planejamento de manhã aparecer e nessa manhã aconteceu alguma coisa, eu tive que fazer um atendimento surpresa, né? Alguma coisa que pode ter acontecido que mudou a minha rotina, eu já fico muito mal porque eu não consegui fazer, eu já não consigo fazer mais nada. Então assim, existe um cronograma e talvez nesse cronograma pode ser que você falhe em algum período e não tem problema nenhum, tá? Falhar é normal, é humano e você não é perfeita. Mas é importante que você lembre. Então assim, de manhã eu dou bom dia, eu abro as portas do meu negócio. Então, olha só, eu vou mostrar aqui como é que eu faço no Trello. Normalmente, cada lista dessas tem uma organização, né? Então, por exemplo, eu tenho o cronograma de stories aqui, que daqui a pouquinho mais vocês vão saber sobre esse cronograma. E lá aqui no Power Up do calendário,
que a gente adiciona no menu, a gente tem mostrar menu aqui do lado, tem Power Ups. Você vai clicar em Power Ups e vai procurar o Power Up do calendário e vai adicionar, tá? É muito fácil. E aí aqui a gente consegue, por exemplo, criar o nosso planejamento de conteúdo, e é muito legal porque eu consigo visualizar um mês. Então, por exemplo, eu consigo ver como é que tá o meu planejamento, né? Agora, por exemplo, hoje dia 5, já tô no início do mês, eu já tenho que fazer o planejamento do mês de julho. E aí, esse mês de junho, que passou aqui, eu tenho todo o planejamento aqui, tá? Então, é muito legal porque eu consigo organizar, por exemplo, que segunda eu quero fazer tudo que é o roxinho aqui, são posts no Canva, tá? Então, o que eu tenho que fazer no Canva, o que é Reels, o que é YouTube, né? Então, eu tenho o YouTube aqui em outros dias da semana. Às vezes eu tenho mais de um compromisso, né, de postagem durante a semana. E aí, assim, eu vou me organizando. Então, se ficou algum pra trás, que não tá riscadinho, é um post que ficou pra trás que eu posso trazer mais pra frente. Mas, normalmente, eu tenho esses posts, é essa organização que eu faço, tá? Eu replico, então, tudo, né, na semana e por tipos de posts. Eu não vou ensinar aqui, porque não cabe ensinar nesse vídeo de hoje tudo, né? Senão é muita coisa, mas é mais ou menos assim que eu faço. E esse aqui é o cronograma de stories, como que eu coloco aqui no meu Trello para eu poder enxergar mais ou menos o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, agora é meio da tarde, né? Já tá chegando a tardinha. Então, o que eu faço agora, né? O que eu tenho? Então, eu sei que eu posso colocar algo da minha rotina pessoal, eu posso pôr o Rafa, os cachorros, meu descanso, a minha loucura, posso trazer algo assim, tá? Algum movimento, né? Então, eu tenho todo o cronograma dos meus stories, como eu expliquei pra vocês antes. E eu adiciono aqui. Então, eu fiz uma lista nova, tá? Lá no final você consegue adicionar outra lista, né? Se você tá abrindo o Canva agora, você vai ter que adicionar lista, não vai ter essas outras, óbvio, então você vai adicionando listas. E aí você vai adicionar a lista cronograma stories e cada cartão desses é um momento dos stories do meu dia, ó. Então eu tenho quando começar a trabalhar, meio da manhã, meio-dia, meio da tarde, a tardinha e a noite. E é dessa maneira que eu organizo os stories. Mas o meu planejamento de julho, por exemplo, já tá aqui, não todo, né? Óbvio, que eu já tinha mostrado pra vocês que eu não tinha todo ainda. E o mês de junho tá aqui, o que já foi entregue tá em verdinho. E o que não foi ainda, ó, esse aqui já foi, ó. E aí o que não foi ainda fica em vermelhinho, mas eu vou me organizando dessa maneira, tá? O cronograma dos stories é isso aqui. Então, de manhã, quando eu dou um bom dia, eu abro as portas do meu negócio. Então, se você não fizer isso nos stories, quem vai fazer por você, né? Lembre-se que a internet e as redes sociais é a rua mais movimentada do planeta. Então, você tá com o seu negócio ali, né? Você tem uma página empresarial no Facebook, você tem uma conta, você tem um perfil profissional no Instagram, você tem LinkedIn, você tem tudo, mas você só tem lá, é como se o teu estabelecimento estivesse na rua, mas não está com as portas abertas. Por quê? Porque você não tem postado, você não tem aparecido nos stories. Então, todos os dias você tem que aparecer nos stories. Bom dia, fale as intenções do teu dia nesse momento, aproveite esse período e fale para essa pessoa, inspire essa pessoa a ter um bom dia, traga alguma reflexão, alguma coisa, como se você estivesse recebendo essa pessoa na sua loja, no seu estabelecimento. Não importa se você venda produto ou serviço, você tem que abrir as portas do seu estabelecimento, do seu negócio, tá? Então, bom dia! Hoje é um dia, que seja um dia maravilhoso para você. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Fala o que você vai fazer. Talvez você não precisa mostrar a sua vida toda e falar tudo, toda a tua intimidade, mas um pouco que você fale já vai ser bem legal. Lá no meio do dia, você pode trazer uma inspiração, você pode mostrar de repente um atendimento, você pode trazer uma dica sobre algo, né? Então, de repente, o assunto da tua semana, você tá falando ali no teu Instagram sobre algo X. De repente, é o momento de você trazer dicas toda essa semana nos teus stories de manhã, dicas sobre isso, né? Organize, faça um cronograma dessas dicas. Aí lá no meio-dia, mostra como é que tá sendo tua rotina, se você vai almoçar fora ou não vai almoçar em casa, se você faz almoço. Mostra um pouquinho, né? Por exemplo, eu que trabalho com marketing, não tem nada a ver com alimentação saudável, mas eu sei que organizando todas as áreas da minha vida, inclusive a minha alimentação, inclusive
a minha saúde, eu sei que isso se reflete na minha produtividade no meu negócio. Então eu acabo mostrando isso para vocês, não é sempre, não é todos os dias, mas eu mostro para vocês que para mim tá sendo super possível conseguir manter uma alimentação saudável. Então eu mostro meu almoço, mostro como eu faço. Então, e falo também que isso é importante porque eu acabo sendo mais produtiva, isso se reflete sim na minha vida, porque a alimentação saudável, além de fisicamente no meu corpo eu estar melhor, isso também melhora só por eu estar tendo um hábito bom, né? E aí eu falo de hábitos, tá? E aí, assim, é um assunto, né, que não é o meu assunto principal, não é sobre marketing digital, mas é algo que agrega na vida da minha cliente, da minha seguidora, tá? Então pensa dessa maneira, faz dessa maneira. Lá de tarde, tu pode ou trazer, se de manhã tu trouxe a dica no meio da manhã, no meio da tarde tu pode trazer uma inspiração. Se você usa o seu produto ou você aplica o seu serviço, é importante você mostrar. Então mostre o que você está fazendo, né? Ah, estou atendendo alguém, estou aplicando, né? Digamos que você venda roupa, mostra a roupa que você escolheu, por que você escolheu. De repente, se você não quer fazer isso à tarde, faz de manhã ou vice-versa, tá? Lá no finalzinho, à tardinha e à noite, é importante também que você mostre novamente um pouco da tua rotina, pode mostrar novamente um atendimento, pode trazer uma reflexão, traga uma dica importante. Para que você tenha stories com visualizações todos os dias, você tem que trazer valor para essas pessoas todos os dias. O que é trazer valor para essa pessoa? É algo que ela possa aprender contigo naquele dia e ela possa aplicar, algo fácil, prático. Então pensa comigo, o que você pode ensinar de algo prático, fácil no dia a dia para que ela aplique? Você não pode só trazer ali o seu produto, né? É importante sim que você venda, que você mostre o que você tem disponível, ou quais são os seus horários disponíveis se você atende, se você vende serviço, né? É importante sim mostrar, mas você também tem que entender que além disso, você precisa mostrar que você é uma inspiração, trazer clientes, mostrar os clientes usando. Então talvez hoje você não quer mostrar porque você tem vergonha. Para com isso, começa a tirar a vergonha no meio do caminho, fala com a cliente, pergunta se tu pode mostrar ela, se dá pra fazer uns stories com ela, se ela se importaria ou não, tá? Normalmente, 80% das pessoas não se importam, tá? Então, não custa nada você perguntar e já fazer uns stories mostrando qual foi a escolha dela. Talvez se você se sentir mais segura, pede antes, né? Você sabe que talvez você vai fazer um atendimento, já pede antes, olha, o que tu acha da gente fazer assim, de repente já dá uma arrumadinha aí, né? Talvez ela vai se sentir mais segura de arrumar o cabelo, fazer uma make, pra ela aparecer nos teus vídeos. E fala pra ela que vai ter filtro, que você não vai mostrar muita coisa, que você não vai falar muito da intimidade dela e que tá tudo bem, tá? É importante que você movimente todos os dias. Stories é movimento. Então, não vai fazer stories todos os dias no mesmo lugar, com o mesmo cenário, da mesma maneira, sabe? Então, bom dia, por exemplo, eu não faço sempre no mesmo lugar, da mesma maneira. Às vezes eu mostro o céu, eu trago uma música que tem a ver também com a minha fé e que isso se reflete com vocês, né? Vocês gostam disso, né? Então eu tenho muita interação quando eu coloco essas músicas. Vocês pedem muito também, eu acho que eu vou fazer uma pasta lá no meu Spotify para vocês ouvirem as minhas músicas, né? São músicas que são de Deus e que me motivam diariamente a continuar, a produzir, né, a viver um propósito de vida. Então eu tenho certeza que isso faz sentido para minha audiência e eu faço isso. Então eu às vezes gravo no carro, eu gravo em casa, eu gravo no escritório, no quarto, na cozinha, na sala. Então você tem que ser dinâmica aí e fazer da melhor maneira possível, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com a sua amiga empreendedora, porque eu tenho certeza que vai ajudar ela. E se inscreve no meu canal para que você receba mais conteúdos como esse, tá bom? Clica no se inscrever e vem comigo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @CissaSoares_, tá? Eu te espero lá.